Uma noite que ficará marcada para sempre na história do futebol brasileiro. Hugo Souza se transformou em herói, defendendo duas cobranças cruciais nos pênaltis, enquanto Cássio, o ídolo cruzeirense, viu seu sonho de final escapar entre suas mãos. Na Neoquímica Arena lotada, 65 mil corações pararam quando Gabigol desperdiçou a chance da vitória mineira. O que aconteceu nesta semifinal épica da Copa do Brasil? A preparação para uma batalha épica. Boa tarde, torcedores apaixonados. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde o esporte espanhol e brasileiro se encontram em narrativas emocionantes. Hoje vamos reviver uma das noites mais dramáticas do futebol brasileiro em 2025. Era 14 de dezembro, uma quinta-feira que prometia fazer história. A Neoquímica Arena, casa do Corinthians, se preparava para receber mais de 65 mil torcedores em uma atmosfera que já era elétrica horas antes do apito inicial. Do outro lado, chegava o Cruzeiro de Cássio, o goleiro que um dia foi ídolo absoluto em Itaquera e agora vestia a camisa celeste com a missão de quebrar corações corintianos. O cenário da decisão. O confronto não poderia ser mais equilibrado. No jogo de ida, em Belo Horizonte, o Corinthians havia vencido por 1-0, com um golaço de Memphis Depay que colocou os paulistas em vantagem na semifinal. Mas o Cruzeiro, maior campeão da Copa do Brasil com 6 títulos, não chegou até ali por acaso. Os mineiros vinham invictos na competição, com 5 vitórias e apenas um empate em 6 jogos. Mais impressionante ainda, não haviam sofrido nenhum gol sequer. E tinham em Caio Jorge, o artilheiro da Copa do Brasil, com 5 gols marcados. Do lado corintiano, a confiança estava nas alturas. 7 vitórias consecutivas na competição mostravam a força do time de Dorival Júnior, que buscava levar o clube ao seu 4º título da Copa do Brasil. O último havia sido conquistado em 2009, há 16 longos anos. Primeiro tempo, o Cruzeiro toma as rédeas. Quando Rodrigo José Pereira de Lima, árbitro pernambucano, deu o apito inicial às 18 horas, a tensão era palpável. E foram os visitantes que mostraram desde cedo que não vieram para passear em São Paulo. Pressão mineira desde o início. O Cruzeiro entrou em campo sabendo que precisava reverter a desvantagem, e isso se refletiu na postura agressiva desde os primeiros minutos. Leonardo Jardim, técnico experiente, havia preparado uma estratégia clara: pressionar alto e não dar espaços para o Corinthians respirar. Logo aos 9 minutos, veio o primeiro susto para a torcida corintiana. Sinisterra, o atacante colombiano, recebeu um passe milimétrico de Matheus Henrique e, mesmo em posição duvidosa de impedimento, finalizou cruzado, gerando perigo real para Hugo Souza. A resposta veio na sequência, com o próprio Matheus Henrique arriscando de longe, mas errando o alvo por pouco. Era o prenúncio do que estava por vir. Um primeiro tempo de domínio quase absoluto dos mineiros. Hugo Souza. Primeiras intervenções decisivas. O goleiro corintiano, que mais tarde se tornaria o herói da noite, já dava sinais de sua importância. Aos 17 minutos, Matheus Pereira recebeu um lançamento da esquerda e emendou um voleio espetacular. A bola saiu como um míssil em direção ao gol, mas Hugo Souza se esticou todo no contrapé, fazendo uma defesa que arrancou gritos de admiração até mesmo dos torcedores cruzeirenses. Gustavo Henrique ainda apareceu de forma providencial no rebote, mostrando que a defesa corintiana estava alerta para os perigos constantes que o Cruzeiro oferecia. A lesão que mudou os planos por volta dos 30 minutos, um lance mudaria os planos de Leonardo Jardim. Sinisterra, que vinha sendo uma das principais ameaças ofensivas do Cruzeiro, sentiu uma lesão e não conseguiu continuar. A substituição forçada trouxe Kenny Arroyo ao jogo, uma mudança que, ironicamente, se provaria fundamental para o que estava por vir. O primeiro golpe. Arroyo balança as redes
e foi justamente o substituto quem abriu o placar para o Cruzeiro. Aos 41 minutos do primeiro tempo, em uma jogada que começou com Arroio entregando para Matheus Henrique, a bola circulou rapidamente pelo ataque mineiro. William recebeu na direita, a bola foi invertida e chegou até Christian, que fez um cruzamento na medida exata. Arroio, que havia disparado da ponta esquerda para o meio da área, se antecipou a Mateuzinho e cabeceou com precisão, vencendo Hugo Souza. 1-0 para o Cruzeiro. A Neoquímica Arena ficou em silêncio sepulcral. O placar agregado agora estava empatado em 1-1 e o Cruzeiro havia conseguido devolver a vantagem que o Corinthians trouxe de Belo Horizonte. Segundo tempo. A montanha russa emocional. O intervalo foi crucial para Dorival Júnior. O técnico corintiano sabia que precisava de mudanças urgentes e não hesitou. Ranielli e Rodrigo Garro entraram no lugar de José Martínez e André Carrillo, alterando completamente a estrutura do meio-campo corintiano. O balde de água fria. Mas se o Corinthians esperava um segundo tempo diferente, o Cruzeiro tratou de mostrar que não daria trégua. Aos 4 minutos da etapa final, veio o segundo golpe dos mineiros. A jogada começou com Cássio cobrando um tiro de meta. William lançou Caio Jorge, que conseguiu ajeitar para Matheus Pereira. O camisa 10 arrancou do campo de defesa e tocou para Lucas Silva, que por sua vez lançou novamente para Caio Jorge. Em uma questão de centímetros, literalmente, Caio Jorge estava em posição legal quando recebeu a bola. Cara a cara com Hugo Souza, o artilheiro da competição optou por não finalizar sozinho e deixou a bola para Arroio, que só teve o trabalho de empurrar para as redes. 2-0 para o Cruzeiro. A Neoquímica Arena parecia um velório. O placar agregado agora era 2-1 para os mineiros, que estavam a apenas 40 minutos de uma vaga na final da Copa do Brasil. A reação corintiana. Bidu acende a esperança, mas o futebol é imprevisível, e o Corinthians mostrou por que chegou até ali. Aos 12 minutos do segundo tempo, em uma cobrança de falta de Rodrigo Garro na meia-direita, a bola foi levantada na área. André Ramalho escorou de cabeça na segunda trave. Cássio saiu mal do gol errando o soco, e Bidu apareceu para cabecear no canto direito. 1-2. A explosão de alegria na Neoquímica Arena foi ensurdecedora. 5.000 pessoas voltaram a acreditar, e o placar agregado estava novamente empatado em 2-2. A final da Copa do Brasil estava, literalmente, nos pés dos jogadores. Os minutos finais. Tensão máxima. Os últimos 30 minutos foram de pura tensão. Ambas as equipes criaram chances, mas os goleiros estavam inspirados. Hugo Souza continuou fazendo defesas importantes, enquanto Cássio, do outro lado, também mostrava por que foi ídolo corintiano por tantos anos. Memphis Depay quase marcou de falta. Rodrigo Garro finalizou com perigo. E do lado cruzeirense, Matheus Pereira e Caio Jorge também levaram perigo ao gol de Hugo Souza. Mas o placar não se mexeu mais no tempo normal. A decisão nos pênaltis. Drama puro. Quando o árbitro apitou o fim do tempo regulamentar, todos sabiam. A vaga na final seria decidida na marca da Cal. E que decisão foi essa? A sequência que parou o Brasil. A disputa de pênaltis começou com Matheus Pereira convertendo para o Cruzeiro, mas Yuri Alberto desperdiçou a primeira cobrança corintiana, com Cássio fazendo uma defesa espetacular. Wanderson ampliou para o Cruzeiro. Memphis Depay empatou para o Corinthians. William voltou a colocar os mineiros na frente, mas Rodrigo Garro manteve o Corinthians vivo na disputa. Lucas Silva converteu para o Cruzeiro. Gustavo Henrique empatou novamente. E então veio o momento que mudou tudo. Gabigol, o experiente atacante que havia chegado ao Cruzeiro como reforço de peso, teve a chance de dar a vitória aos mineiros. O erro que mudou tudo. Gabigol bateu no canto direito, mas Hugo Souza voou e fez uma defesa espetacular. A Neoquímica Arena explodiu. E o goleiro corintiano começou a escrever seu nome na história da noite.
Vitinho converteu para o Corinthians, empatando novamente a disputa. Wallace teve a chance de manter o Cruzeiro vivo, mas Hugo Souza voltou a aparecer, defendendo mais uma cobrança e selando o destino da partida. Breno Bidon não desperdiçou a oportunidade e converteu o pênalti da classificação. 5-4 para o Corinthians. O herói improvável, Hugo Souza. Enquanto Cássio, o ídolo eterno da fiel torcida, caminhava cabisbaixo pelo gramado da Neoquímica Arena. Do outro lado, Hugo Souza era carregado pelos companheiros. O goleiro que chegou ao Corinthians sem muito alarde se transformou no herói de uma das noites mais emocionantes da história recente do clube. 2 defesas decisivas nos pênaltis, além de várias intervenções importantes durante os 90 minutos, fizeram de Hugo Souza o nome da partida. Era a prova de que no futebol, qualquer um pode se tornar herói em uma única noite. Cássio. O drama do ídolo do outro lado. A imagem de Cássio deixando o gramado era de partir o coração. O goleiro que defendeu o Corinthians por mais de uma década, conquistando títulos históricos como a Libertadores e o Mundial de 2012, agora vestia a camisa do Cruzeiro e via seu sonho de final escapar justamente na casa onde foi tão feliz. A ironia do destino era cruel. Cássio fez sua parte, defendendo o pênalti de Yuri Alberto, mas não conseguiu evitar a classificação de seu ex-clube. O caminho até a final. Com essa classificação épica, o Corinthians garantiu sua vaga na final da Copa do Brasil, onde enfrentaria o vencedor de Vasco e Fluminense, que seria decidido no Maracanã. Para o Timão, era a chance de conquistar seu 4º título da competição e encerrar um jejum de 16 anos. Números impressionantes. A campanha corintiana até a final foi realmente impressionante. 7 vitórias consecutivas na competição, eliminação do arquirrival Palmeiras nas oitavas de final, vitória sobre o Atlético PR nas quartas. E agora, essa classificação dramática sobre o Cruzeiro para o Cruzeiro, ficava a frustração de ver uma campanha quase perfeita, interrompida nos pênaltis. A Raposa havia chegado às semifinais invicta, sem sofrer gols, mas esbarrou na eficiência de Hugo Souza na decisão por pênaltis. A análise técnica da partida do ponto de vista tático, o jogo mostrou 2 filosofias diferentes em confronto. O Cruzeiro de Leonardo Jardim apostou na pressão alta e na velocidade dos contra-ataques, enquanto o Corinthians de Dorival Júnior buscou o controle da posse de bola e a criação através de Memphis Depay e Rodrigo Garro. As substituições foram cruciais para o desenrolar da partida. A entrada forçada de Arroio por lesão acabou sendo providencial para o Cruzeiro, já que foi o equatoriano quem marcou os 2 gols mineiros. Do lado corintiano, as mudanças no intervalo deram novo fôlego ao time e permitiram a reação que levou a decisão aos pênaltis. O fator casa à Neoquímica Arena foi, sem dúvida, um fator determinante. Os mais de 65 mil torcedores presentes criaram uma atmosfera única, especialmente após o gol de Bidu, que recolocou o Corinthians na partida. O apoio da torcida foi fundamental para que o time não se abatesse após sair perdendo por 2-0. Repercussão e legado. Esta partida entrou para a história não apenas pelos gols e pela decisão nos pênaltis, mas pela narrativa humana que envolveu. A volta de Cássio à Neoquímica Arena, agora como adversário, tocou o coração dos torcedores corintianos, que o receberam com carinho apesar de torcer contra. Hugo Souza, por sua vez, provou que o futebol sempre reserva surpresas. O goleiro que chegou sem muito alarde se transformou em herói de uma noite inesquecível, mostrando que no esporte, a preparação encontra a oportunidade nos momentos mais decisivos. O impacto na carreira dos protagonistas para Hugo Souza. Esta partida representou uma virada de chave em sua carreira. De goleiro questionado a herói de semifinal, em uma única noite. Para Cássio, foi mais um capítulo de uma carreira brilhante.
mas que desta vez não teve o final feliz que ele tanto desejava. Arroyo, o substituto que se tornou protagonista, mostrou como o futebol pode mudar rapidamente. Entrou por lesão de um companheiro e marcou os 2 gols que quase levaram o Cruzeiro à final. Uma noite para a eternidade. E assim chegamos ao final desta narrativa épica, que começou com Hugo Souza voando para defender os pênaltis decisivos e terminou com o Corinthians na final da Copa do Brasil. Uma noite que mostrou por que o futebol é o esporte mais apaixonante do mundo, onde heróis nascem em 90 minutos e sonhos podem ser construídos ou destruídos na marca da cal. A Neoquímica Arena foi palco de uma das semifinais mais emocionantes da história da Copa do Brasil, com direito a viradas, drama, emoção e, principalmente, muito futebol de qualidade. Cássio e Hugo Souza, 2 goleiros que escreveram seus nomes na história do Corinthians, protagonizaram um duelo à distância que ficará marcado para sempre na memória de quem ama este esporte. E aí, torcedores apaixonados, gostaram desta narrativa épica? Aqui no nosso canal, vocês encontram as melhores histórias do esporte espanhol e brasileiro, contadas com toda a emoção que elas merecem. Se vocês curtiram este conteúdo, não esqueçam de deixar seu like para fortalecer o canal, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Comentar qual história vocês gostariam de ver no próximo vídeo. Compartilhar com aquele amigo que também ama futebol. Temos muito mais conteúdo incrível chegando. Histórias de grandes craques espanhóis, análises táticas, bastidores emocionantes e muito mais. Nos vemos no próximo vídeo e lembrem-se, aqui é onde o esporte vira paixão.